Já viu Solo Leveling? Bom dia. Oi, oi, como é que é, Pedro? Já leu Solo Leveling? Entendi não, cara. Solo Leveling? Pera aí, o meu microfone tá... Não, não. Melhorou? Melhorou. Mas eu não vi não, esse aí. Pô, é brabo, hein? Eu tenho 140 capítulos agora, eu li... Eu já li todos, né? Li nessa semana passada. Brabo, hein? Muito bom. Cara, eu tô sem tempo. Eu voltei, eu assisti, terminei de assistir o ReZero, a temporada que saiu, né? O último episódio. E Eu também tô vi no episódio o. 3 de ReZero. Qual foi o outro que eu tava vendo? Aquele da torre que os moleques vão subir na torre. Esse também eu vi. Torre de Deus? Tower of God? Isso, esse aí mesmo. Também terminei de Eu não assistir a vi ainda. temporada. Eu só vi, eu acho que The God of High School do ano passado, coreano. The God of High School é massa, só que é muito rushado. Eu tava lendo o mangá, né? Uhum. E se comparar o mangá com o anime tem 12 episódios, era pra ter pelo menos 24 episódios pra adaptar o que eles adaptaram. É tipo, todo episódio tem duas, três lutas importantes. É meio rushadão, mas é legalzinho. Certo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, enquanto que o pessoal vai entrando aí. Bom, vamos ver aqui. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu tô assistindo no Crunchyroll aí, tem um monte de propaganda, eu cancelei minha assinatura. É muito caro, velho. Tava 25 conto. Putz, Eu sei lá, o site de anime é meio mal feito. Só que agora eles melhoraram o aplicativo para celular, eles Já, melhoraram, né? eu vi que melhorou, mas eles têm que fazer logo uma atualização A no página, né? design dele. O design, a página deles é muito feia, parece um blog de 2012. Bom. Bom, então vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos parar de conversar sobre anime e vamos, pessoal, ligar as câmeras, tá? Lineker, Lucas, Isabela, Caio, Laura, tá? Câmeras Sim, ligadas, você provavelmente a aula já está já sendo avisei a gravada, Nilza tá que minha bom? câmera não tá funcionando. Saúde, Isabela. Oi? Oi, Já Lineker. avisei a Nilza que minha câmera não tá funcionando. Eu Ah, tô sim, há mas eu tentando acredito que é seu arrumar ela. pai. Deixa eu ver com ela aqui, tá? Bom, então, os demais aí, eu tô vendo aqui com a Nilson tá, sobre isso, e os demais acessar a aula com a câmera ligada, viu? Lucas, Luana aí. De vez em quando eu vou estar olhando, tá? Quase sempre eu tô olhando a tela, então não desliguem. Caso vocês precisem sair, avisem no chat que você vai precisar fazer alguma coisa. Não precisa me falar, não fala. Digita no chat que eu leio. E aí você não atrapalha a explicação ou nada desse tipo. E eu sei que você teve que ir ao banheiro ou fazer alguma coisa do tipo, tá? Do gênero. Então, vamos ver isso aí. Tô só separando espaço para as atividades aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui, né? Deixa eu mostrar a nossa tela e tirar minha cabeça do meio, tá gigante, né? Pronto. Tô só lá no cantinho. Vamos lá. Eu já estava olhando aqui, dando uma observada no conteúdo de hoje, tá? Como vocês viram, nós vamos começar o conteúdo, né? Como eu mandei lá no grupo, nós vamos começar o conteúdo de termometria. Ou seja, termometria ela é uma parte da física que
que aborda, tá? Que estuda a temperatura e as escalas termométricas, tá? Então a gente vai ver uma parte inicial básica sobre alguns conceitos, né, iniciais de temperatura, e depois a gente vai ver alguns conceitos de escalas termométricas, e por fim nós vamos aprender a calcular essas escalas, tá? E resolver exercícios por elas, tá bom? Bom, inicialmente, deixa eu pegar alguns, só 2 minutinhos. Enquanto que eu vou falando com vocês, eu vou abrir uma página aqui na internet do meu Dropbox para baixar um slidezinho que eu tenho salvo, que eu preparei, e eu pensei que eu tinha baixado aqui, mas eu estou olhando aqui, não está salvo, tá? É o seguinte, basicamente, iniciando o conceito, vamos falar um pouco sobre escalas, tá? Vocês devem ter se deparado que aqui no Brasil nós utilizamos para enfatizar, não necessariamente para medir, mas para enfatizar o uso da nossa temperatura, nós utilizamos, tá, a escala termométrica baseada em Celsius. Tá? Outros países utilizam a escala Fahrenheit e outros países, né, utilizam a escala... Não outros países, não. O meio científico utiliza a escala Kelvin, que nós vamos estar abordando também na nossa aula. Deixa eu ver se eu achei aqui. Eu estou meio bugando o que eu estou falando, porque eu estou falando e tentando achar aqui uma tabelinha aqui com as informações que eu preciso. Aqui, achei, rapaz, perfeito. Deixa eu só baixar aqui para mostrar para vocês. Como que eu baixo aqui? Achei. Tanto que estou no Dropbox online, eu só usava no computador, aplicado no computador, né? Então, meio que bugou aí. Então, inicialmente, eu quero falar de alguns conceitos, né? De algumas coisas iniciais, tá? Então, o que nós vamos estar estudando agora nessa parte do setor B, tá, gente? Ó, nós vamos estar estudando isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Nós vamos estudar, inicialmente, a termologia e termometria. Tá? Essa ordem aqui não necessariamente vai ser a ordem que nós vamos estar vendo na apostila, no material. Tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês só significa o seguinte. Nós vamos ver esses conteúdos, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, nós vamos ver. Deixa eu ver o negócio aqui. A minha câmera está invertida, deixa eu transformar ela aqui, senão... quando eu virar a cabeça para um lado, ela vai mostrar para o outro, né? Só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Transformar, inverter horizontalmente. Agora sim, quando eu virar para a direita e para a esquerda, não vai parecer que eu estou fazendo o contrário aqui para olhar para a tela. Pronto. Então, bloqueado aí. Ó, a ordem que está aqui não necessariamente vai ser a ordem com que nós vamos ver no nosso material. É a ordem com que eu fui preparando o material e fui fazendo, tá? Do que eu fui lembrando e fazendo. Mas eu vou, claro, recortar a partir do material e fazer de acordo com o que está no material, porque eu acho que fica mais coerente para vocês. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Isso, intuitivamente, quando... o áudio do... Eu vou mutar ele aqui. Ó, então nós vamos ter o estudo da termologia, que é a parte da física que estuda temperatura, calor. Então a gente vai ver o calor, o aquecimento, o resfriamento, as mudanças do estado físico, tá? Sólido, líquido, gasoso. E eu vou passar um trabalhinho para vocês pesquisarem sobre o que é outros estados da matéria, que não são esses 3 básicos, tá? E as mudanças de temperatura. Também vamos abordar nessas aulas a termometria, ou seja, estudar a temperatura, termômetros, né, e, claro, as escalas termométricas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Que são as 3 principais que nós temos. E, eventualmente, algum exercício ou outro, nós vamos ver um formato que nos ajuda a como criar uma escala, se a gente quisesse, tá bom? Se eu quisesse criar uma escala termométrica nova, como que eu faria? E aí a gente vai ter exercícios que vão estar abordando isso com a gente, tá? Bom, como vocês podem ver aqui na nossa apostila, na página que eu mandei lá no grupo, 190, nós vamos ter aqui
a energia interna de um corpo, que eu vou mostrar aqui para vocês, e depois eu vou mostrar um outro print, um pouquinho diferente desse que eu vou mostrar agora, tá? Olha só. Então vocês vão ver aqui que o que acontece? O estudo da temperatura, na verdade, quando a gente estuda a energia térmica, tá? Nós estamos praticamente estudando a energia cinética. Por quê? Quando as moléculas, as partículas de um corpo, elas são agitadas, o que vai acontecer com a temperatura do corpo? A energia cinética aumenta e, consequentemente, a energia térmica daquele corpo também vai aumentar. Então, nós temos o seguinte, quando nós temos um corpo no estado sólido, as suas moléculas ficam juntas, tá? Mais próximas e também mais parada possível, tá? Então, elas se agitam poucos ou não se agitam. Quando a gente tem um objeto ou uma substância no estado líquido, nós vamos ter que as suas moléculas estão um pouco mais separadas e se agitam um pouco mais do que no estado sólido. E quando a gente tem, né, um objeto, uma substância no seu estado gasoso, as suas moléculas ficam, né, muito agitadas e também existe um espaçamento muito maior entre essas moléculas, tá? Ela se expande. E aí, com isso, com essa agitação das moléculas, nós temos a energia cinética associada a ela, tá? Que junta com a energia potencial das partículas de um corpo, nós temos então a energia térmica, tá? Ou energia interna de um corpo, que a gente vai indicar pela letra U, como vocês podem ver aqui nesse print, tá bom? Mas para isso, tá? Para a gente poder aprender a calcular, é importante que a gente saiba algumas definições básicas quando nós estudamos a termometria. Então, vamos para essas definições. A primeira definição que eu vou trazer aqui para vocês é a definição de temperatura. Isso daqui tem no nosso material, mas está escrito de uma maneira diferente. Então, se vocês quiserem anotar, é legal vocês estarem anotando essas 3 definições aqui, tá? Porque eu coloquei aqui de uma forma que está diferente do nosso material, tá bom? Então, lá no nosso material, se vocês observarem, vai estar escrito assim, ó, temperatura é uma grandeza física escalar associada ao grau médio de agitação das partículas de um corpo, tá? A gente mede a temperatura através do termômetro e o seu valor é designado por um número acompanhado de uma unidade, ou seja, ela é uma grandeza física escalar, que não necessita de informações sobre direção e sentido. Mas aqui eu quis trazer uma parte um pouco mais resumida, gente. Ó, o que é a temperatura? A temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo, tá bom? Ela é uma grandeza escalar, então ela só vai ter um valor, por exemplo, a temperatura T de um corpo vai ser, sei lá, 15 graus Celsius, tá? Se for do corpo humano, a pessoa já está morta faz tempo, né? Se for da temperatura ambiente, então você está morando no Rio, no sul do país. Vamos agora para a energia interna. O que é a energia interna? Assim como vocês viram aqui, ó, a energia interna é a soma de todas as energias internas de um corpo. Então, vamos voltar aqui, ó. Bom, a energia interna é a soma de todas as formas de energia armazenada nos átomos e moléculas da substância a ser estudada. Então, quando fala todas as formas de energia, é porque a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Primeiro, nós temos energia cinética, que a gente estudou no primeiro ano do ensino médio, potencial gravitacional, potencial elástica, nós temos energia potencial elétrica. Só em potencial nós temos 4 tipos diferentes, tá? Temos a energia solar, temos a energia eólica, temos através do movimento dos ventos, a mecânica, nuclear e, deixa eu ver o que mais, química, tá? A gente vai ter energia elétrica, enfim, a gente poderia passar uma aula inteira só falando de energia, mas a gente já fez isso, então a gente não vai adentrar. Mas o que eu preciso que vocês entendam é a energia interna de um corpo é a soma de todos os formatos de energia que podem ser encontrados no interior desse corpo, sejam nos seus átomos e nas suas moléculas, tá? Então, importante frisar isso aí para vocês. Entendam uma coisa. O que eu estou falando que é corpo, tá? Pode ser corpo ou substância, tá bom?
Aí eu peço a Laura e o Luiz Felipe que liguem suas câmeras, tá bom? Deixa eu tirar o print aqui para fazer a chamada e depois enviar para a coordenação, tá bom? Luiz Felipe, você tá aí, Luiz? Tá me ouvindo? Anotem, tá, pessoal? Ó, o Lucas aí tá anotando. Façam como o Lucas, anotem essa parte, porque tem no material, mas não tem da forma como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Lá tá um texto um pouco maior, um pouco mais completo, só que aqui é interessante que é menor, então fica mais fácil de vocês observar, tá bom? Então, Luiz, já que você tá aí, liga sua câmera. Ó, equilíbrio térmico é um outro termo que a gente vai estar utilizando, que é muito importante, tá? E que se relaciona com a temperatura de dois corpos, tá? Que é uma coisa que é importante. Quando a gente fala de equilíbrio térmico, a gente tem que ter dois pontos referenciais, tá? Não é ponto de referência do ponto de vista da física mecânica. Tipo assim, equilíbrio térmico, nós estamos comparando duas coisas, tá? Nesse caso aqui, substâncias ou corpos. Então, dois corpos estarão em equilíbrios térmicos, quando a temperatura dos dois se equilibrarem, ou seja, serem a mesma temperatura. Vamos supor que você tenha um copo de água, tá? Que você ferveu ela, estava a 100 graus Celsius, e aí você pegou e jogou essa água quente dentro de um recipiente com água fria 15 graus Celsius, tá? Essa água que você misturou vai começar a ter um equilíbrio térmico quando a temperatura da água fria e da água quente se juntarem e aí se esfriarem até, na verdade, se equilibrarem nos seus valores. Não podemos dizer que uma água fria a 15 graus Celsius, por exemplo, e uma água mais quente a 100 graus Celsius, quando você vai equilibrar as duas, não podemos dizer que é só você pegar os 100 e subtrair os 15, tá? A gente vai ter outros mecanismos, outras fórmulas que vão nos ajudar a calcular esses valores, que não é tão simples, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pensa assim, é molezinha, mas não é, tá? As fórmulas vão ser um pouco maiores do que a gente pensa, tá certo? Então, essas três definições são importantes para a gente entender o funcionamento da termometria. Primeiro, temperatura é a grandeza que diz para a gente, que caracteriza o estado térmico de um corpo ou de um sistema, tá? E esse estado térmico pode ser o quê? Ele pode estar, por exemplo, quente ou frio, né? A ideia de frio é quando está menos quente do que um determinado valor. Porque o frio, na física, tá? Não configura, tá, gente, uma medida de temperatura. É só que no dia a dia, nós usamos a palavra frio, mas na física a gente usa como meio de comparação. Mas o frio mesmo não é definido na física. Tá bom? Outra coisa, energia interna, soma de todas as modalidades de energia de um corpo, tá bom? E equilíbrio térmico é quando dois corpos ou mais atingem a mesma temperatura. Então, fechou aqui esses 3 pontos aí, tá certo? Bom, como eu havia comentado com vocês, a gente possui algumas escalas que nos auxiliam no cálculo e na determinação da temperatura. Mas aí surgiria o seguinte pensamento, né? Beleza, se tem escala, então tem que ter algum aparelho que mede a escala. Que aparelho é esse que mede, que traz para a gente o valor da escala, pessoal? Esse aparelho é chamado de termômetro. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a imagem de um termômetro antigo, que hoje em dia dificilmente a gente utiliza esse tipo de termômetro, tá? Que é um termômetro baseado em mercúrio, tá? O mercúrio, ele é uma substância que, quando você aumenta a temperatura acima da temperatura ambiente, ele se expande, ele se estica, tá? Então, o mercúrio, quando você coloca isso aqui debaixo do seu sovaco, e essa temperatura está alta, você está com febre, por exemplo, a temperatura do seu corpo vai fazer com que o mercúrio aumente aqui. Por exemplo, vamos supor que você esteja com 38 graus de febre, você já está quase morrendo já, seus órgãos estão quase fritando. Então, o mercúrio que está aqui nessa parte, aqui
nessa região, vai ser expandido até chegar aqui no 38, tá? E vai informar para sua mãe, para a pessoa que está medindo a sua temperatura, que você está à beira de um colapso de temperatura muito alta. Aí o que acontece? O que eu queria relatar além para vocês, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem da internet de um termômetro mais atual, por exemplo, de um tipo de termômetro que hoje eu utilizo para medir a temperatura da minha filha, tá? Que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Que é o termômetro digital. Professor, volta lá no texto lá que eu estava copiando. Valeu. Deixa eu pegar aqui o termômetro digital. Ó, esse que eu vou mostrar para vocês aqui é o termômetro que vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui se esse tamanho tá bom. Acho que tá. Ó, esse termômetro que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o termômetro que vocês estão vendo no supermercado. Esse aqui. Esse aqui é o termômetro que vocês estão vendo no supermercado. E esse que eu vou mostrar agora para vocês é o termômetro que é interessante você comprar para medir a temperatura, por exemplo, de crianças. Né? Até a sua também. Né? No caso, vocês são quase crianças aí. Ó, esse aqui é o que eu tenho em casa, que eu uso para medir a temperatura da minha filha. Você coloca essa parte de metal aqui no sovaco da pessoa, tá? E aí ele, quando ele atingir o equilíbrio, tá? Ou seja, quando equilibrar a temperatura do termômetro com a temperatura do corpo da pessoa, ele vai apitar. Aí para você desligar é só apertar aqui, para ligar também. Então, enfim, vocês vão entender. Se vocês estiverem em casa, vocês já sabem como é que utiliza, tá? Então, só para a gente relembrar isso aí. Alguma dúvida? Nope. Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui um outro. Ah, tá. Bom. Deixa eu só limpar aqui. Todo mundo já copiaram essa parte para eu poder pular ela e a gente ir para a próxima? Eu terminei já. Tá. Uma outra parte que vocês vão encontrar também, outras informações que vocês vão encontrar também no nosso material, deixa eu limpar aqui, é a seguinte, é a questão da calibração. Como vocês podem ver nessa informação aqui, ó, nós temos aqui um recipiente, tá? Nós temos água e gelo em equilíbrio térmico, e aí colocou-se um termômetro aqui. A altura da coluna de mercúrio para o estado do gelo fundente é dada nessa altura aqui. Então, ele vai ter uma altura específica que vai indicar para a gente qual que é a temperatura. Hoje, a gente não utiliza muito esse tipo de instrumento, né? A gente tem os instrumentos digitais e até o de infravermelho, como vocês viram na imagem. E todo dia que você entra em algum local, e para quem for na escola lá a partir da semana que vem, também vai se deparar com esse tipo de ferramenta, tá? Então você vai estar lá com esse tipo de ferramenta e vai estar medindo ali sua temperatura, tá bom? Aí nós temos aqui nesse lado aqui, agora do lado direito, ó, desse lado aqui, um aquecimento dessa água que estava em equilíbrio térmico com gelo, tá bom? E aí ela começou a aquecer. E esse valor vai subir a coluna de mercúrio para um determinado ponto. No caso do grau Celsius, nós sabemos que a água, né, em termos ideais, ela congela a 0 graus Celsius e a água evapora a 100 graus Celsius. Então, eu venho aqui, marco no termômetro o 0 e venho aqui, marco no termômetro o 100. Dessa forma, se eu dividir esse pedaço aqui, ó, vamos supor que seja aqui no termômetro, ó, dividir em 100 pedacinhos, eu tenho de 0 a 100 graus Celsius. Porque aí eu sei que a temperatura naquela situação vai corresponder ao estado do termômetro, tá? Então é assim que a gente faz a calibração
de termômetros. A gente pega algo que a gente conhece a temperatura em 2 pontos distintos. Se eu sei que a temperatura da água congelada, tá, é 0, e eu sei que a temperatura da água quando começa a ferver é 100, então o meu termômetro estará equilibrado de 0 a 100. O ponto mínimo é 0 e o ponto máximo é 100. Aí basta eu dividir em 100 pedacinhos para saber qual é o valor da temperatura correta naquela região, tá? Naquela situação. Entenderam como que faz a calibração? Beleza, então vamos lá, vamos ver o próximo aqui. O próximo Professor, mas a calibração agora... de uma empresa é manual? Não entendi. Quando uma empresa está fazendo os cronômetros, ela calibra manualmente? Deixa eu aumentar o volume aqui, que é o meu volume que está baixo, Pedro. É o seguinte, Pedro. Claro que eles não vão calibrar manualmente, né? Eles devem ter mecanismos, ferramentas que vão fazer essa calibragem automática, porque senão não valeria a pena para eles, né? Mas acredito eu que no início, tá, de toda a construção de todos os termômetros, o inicial era sempre feito assim, calibrado manualmente. Inclusive, a gente tem que ter alguns cuidados, porque o que acontece? Dependendo da situação, esses termômetros, eles podem ficar descalibrados, tá? Eu fui lá no IF e teve um projeto que eu participei, e lá tinha, tipo, eu não sei o nome do aparelho, mas você coloca lá a temperatura que você quer que fica, e aí ele esquenta até a temperatura, ou então esfria até essa temperatura que você coloca. Interessante, né? É interessante porque você consegue equilibrar. Sabe um outro mecanismo que tem um termômetro embutido e que provavelmente vocês têm na casa de vocês? O ar-condicionado. Então ele calibra a temperatura ambiente com aquele valor que você, né, apertou no botãozinho lá. Queria solicitar novamente que Lucas, Luiz Felipe, Luana, José Vitor, tá? Liguem suas câmeras, tá bom, José? Acho que essa é a sua primeira aula. Eu tô fazendo um negócio aqui. Bom? Se alguém precisar fazer alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, tá? Beleza, José. Beleza, na próxima vez eu falo. Só avisa aí que aí pelo menos eu não preciso chamar a atenção. Bom, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Já explicado e entendido isso aqui, a parte da calibração. Ampliando, né, a questão da calibração, a gente vai ter o seguinte. Ó. A gente possui 3 escalas termométricas que são mais usuais. A escala Celsius, como vocês podem ver aqui na primeira, a Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá? Fahrenheit geralmente é utilizado alguns países lá da Europa, acho que nos Estados Unidos também. A escala Kelvin é uma escala que foi criada para ser utilizada no meio científico, tá? E existe um ponto comum entre eles. Qual ponto é esse? O 0 graus Celsius. Que deixa eu contar uma história para vocês. A escala Celsius ela foi criada sendo baseado na água, tá? A água congelada a gente chamou de 0 graus Celsius e a água evaporando nós chamamos de 100 graus Celsius, tá bom? Então, por isso que a escala Celsius é tão tranquila da gente poder calibrar um termômetro. Mas para eu calibrar um termômetro usando uma escala de Fahrenheit, eu posso, tá, fazer uso da escala Celsius, só observando a seguinte tabela. 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius equivalem a 212 Fahrenheit. Vejam aí, ó, a diferença entre as duas, tá bom? E elas não são escalas graduais lineares, tá? De uma para outra existe aí uma certa interação que a gente vai ver daqui a pouco com a fórmula, tá bom? E eu posso também calibrar a escala Kelvin a partir da escala Celsius. 0 graus Celsius equivale a 273, deixa eu ver, tá aqui, ó, 273.
E aqui, os 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Uma observação importante, a escala Celsius e a escala Fahrenheit são graus, e a escala Kelvin não é grau, é número, tá? Então, por isso que no cálculo, em geral, nós estaremos utilizando o Kelvin, que é indicado pela letra K, por exemplo, 12 Kelvin, tá? Nós vamos estar utilizando a escala Kelvin, porque ela é a escala padrão para o estudo no meio científico, tá bom? Bom, continuando aqui, nós vamos ter agora as fórmulas, tá? As fórmulas que estão na apostila, elas aparecem nesse formato aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui do lado. Ó, elas aparecem assim, tá certo? A leitura delas vai ser assim. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura em Kelvin, que é indicada pela letra T, porque ela é padrão científica, tá? Ela é igual a Celsius mais 273. Eu vou explicar daqui a pouco num formato que eu acho mais bonitinho, que é esse aqui, ó. E aí, se vocês quiserem, ó, eu vou salvar, eu vou mostrar aqui para vocês e vou mandar o print lá na apostila também, ó, lá no grupo, tá? Para vocês salvarem. Eu geralmente gosto de colocar assim, porque fica mais claro a visualização. Ou seja, ó, é a mesma fórmula anterior, tá? Não mudei nada, só mudei as letras, ó. O grau Celsius dividido por 5 é equivalente à escala Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? E a escala Kelvin é só você somar 273 no grau Celsius que você tem, tá certo? Claro que isso pode ser que não seja tão simples de se entender, mas nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco, vocês vão ver que não é algo do outro mundo, tá? Guardem, eu vou colocar aqui para vocês, ó, guardem essa fórmula. Tá? Guardem essas fórmulas aí que eu acabei de mandar para vocês lá no grupo, certo? Vamos então para os exercícios da aula de hoje. Eu vou abrir aqui a tarefa complementar, tá? do nosso material para a gente fazer os exercícios, tá? Deixa eu printar ela aqui e vou copiar aí na tela para vocês estarem vendo ela, tá? Mandei lá no grupo isso aqui, então depois vocês anotem no material, bonitinho, decorem essa fórmula. A palavra decorar é um pouco feia, né, quando a gente está estudando, mas no final das contas é decorar. Talvez o mais bonitinho seja usar a palavra memorizar. Então, memorizem aí a fórmula para vocês estarem estudando durante aí, né, todo o futuro de vocês aí, até chegarem no Enem e aí escolherem uma faculdade que não tenha cálculo, caso vocês não gostem de cálculo, né? Mas vamos lá. Primeiro exemplo, com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com uma escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro com o gelo, ou seja, né, a 0 graus, e depois com a água em ebulição sob pressão atmosférica normal, ou seja, 100 graus Celsius, tá? Bom, em cada caso ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 centímetros respectivamente, ou seja, no gelo 10 e na ebulição 30. Bom, a seguir, ele fala aqui a medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que, nessa situação, a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros, tá? Então, ele quer saber quantos graus Celsius vale os 18 centímetros. Lembrando que a altura de 10 é o 0 graus Celsius, tá? E aqui em cima é o 100 graus Celsius. Ele quer saber quanto que vai valer aqui esses 18 graus Celsius aí, tá? Para a gente poder chegar num determinado equilíbrio na hora de resolver, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o gráfico, né? Já que o gráfico está sendo mostrado aqui para a gente. Eu vou fazer de vermelho aqui, ó, a relação que a gente tem entre os valores obtidos na tabela. Então, vamos fechar aqui esse triângulo e aí nós vamos observar a seguinte relação, ó. No 18, deixa eu fazer aqui no 18 também, que é importante, ó.
o 18 até aqui. Opa, ele vai nos dar uma temperatura mais ou menos aqui, ó. Então aqui embaixo é a temperatura e aqui em cima indica para a gente o comprimento, tá? Então vamos lá anotar algumas informações, ó. Se vocês observarem, isso daqui, ó, essa altura aqui é de 20 centímetros, tá? A altura daqui para cá, tá, gente? Ó, daqui até aqui. Se esse pedacinho aqui é 10 e esse pedaço maior é 30, então esse pedaço aqui que sobra é 20, tá bom? Aí, observa outro detalhe, ó. Essa alturazinha aqui, ó, essa alturazinha aqui é 8 centímetros, tá? Porque é do 10 até o 18, então é 8 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou usar a relação de triângulo. Professor, mas o que tem a ver triângulo com temperatura? Nada, não tem nada a ver. Mas a gente está analisando o gráfico. E o gráfico gera triângulos e o triângulo tem a ver, então, com o gráfico que, eventualmente, nessa questão, o gráfico tem a ver com temperatura. Mas poderiam ser outras informações, tá? Ao invés de temperatura, poderia ser cargas elétricas, que a gente vai estudar, que a gente estuda no setor A. Mas não é carga elétrica, então, por isso que triângulo não tem nada a ver com temperatura, mas o triângulo está relacionado com o gráfico e o gráfico, por sua vez, está relacionado com o triângulo, tá bom? Por isso que a gente vai usar os triângulos para resolver. E se vocês notarem, nós temos algumas informações importantes. Ó. Essa temperatura aqui que eu vou chamar de T, essa aqui, ó, eu não sei, eu quero descobrir, tá? Mas eu sei que existe uma forte relação entre alguns valores do nosso triângulo. Quais são? Primeiro, vamos colocar aqui, ó, a temperatura sobre a temperatura de 100 graus Celsius, porque 100 graus Celsius eu sei quanto que vai dar. Essa temperatura T está relacionada com os 18 centímetros. A gente vai fazer uma regra de 3. Deixa eu escrever a regra de 3 aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem. Então, a gente vai usar uma regra de 3, tá? Vou escrever aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura, eu vou abreviar, e aqui, a altura, tá? A altura no desenho. Vamos fazer aqui a tabelinha. Então, na temperatura T, vou até fazer o contrário. Na temperatura de 100 graus Celsius, a gente sabe que foi deslocado, nesse caso, foi deslocado 20 centímetros. Professor, mas a regra de 3 foi deslocado 20 centímetros? Foi, ó, porque inicialmente ele estava com 10 centímetros, então ele deslocou somente 20 para chegar no 30, tá? Só não pode confundir, colocar 30 aqui, porque senão você vai errar, tá certo? Eu quero saber qual é a temperatura que faz deslocar 8 centímetros. Aí você pergunta assim, professor, mas não são 18? São 18 o valor final, mas o deslocamento foi apenas de 8 centímetros do mercúrio, tá? Então é a altura que é deslocado. E aí nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, 20T é igual a 800, tá? Passo 20 dividindo, T é igual a 800 dividido por 20, que vai dar para a gente 40, né? Como vocês podem ver aí, a alternativa C, 40 graus Celsius. E aí a gente finaliza essa questão, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui para vocês e mandar lá no grupo, tá? Nosso primeiro exemplinho, tá bom? Vejam que, apesar da gente ter as escalas, essa questão em particular não usou a escala, tá? Ela simplesmente usou o valor da questão, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês, ó. Exemplo 1. Então, o exemplo 1 foi enviado. Se quiserem anotar alguma coisa, eu vou pegar água enquanto que vocês anotem aí. Tá bom? Vamos lá.
Próxima questão. Ó, vai até aparecer temperatura negativa, tá? Só lembrando, tá, gente, que a temperatura negativa na escala Celsius significa dizer que ela está abaixo de zero, tá? Só isso. Ou seja, no caso da água, ela estaria congelada. Vamos lá. Proveniente dos Estados Unidos, um lote de vacina traz em sua embalagem a informação de que para manter a integridade do produto é imperativo que a refrigeração seja mantida sob a temperatura constante de 5 graus Fahrenheit. No posto de saúde, o freezer de estocagem de medicamentos de fabricação nacional indica em seu termômetro digital valores de temperatura na escala Celsius. Para que obedeça, então, a recomendação, a pergunta é: como que deve ser equilibrado o termostato? O termostato é um mecanismo, tá, que vai fazer a verificação da temperatura e vai manter e vai dizer para o freezer que é aquela temperatura X que você quer que ele permaneça, tá? Então ele não vai aumentar e nem diminuir aquela temperatura. Ela vai tentar permanecer constante. A pergunta é: se o valor é de 5 graus Fahrenheit, ele quer saber quanto que vai valer em Celsius. Para isto, tá, nós vamos fazer uso dessa formulazinha aqui, ó, que eu mandei para vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui na tela, ó, vocês verem novamente. Nós vamos fazer uso dessa formulazinha aqui, ó, tá? Então, como que a gente vai utilizar? Simples. Como eu quero saber o valor de Celsius e eu sei o valor na escala Fahrenheit, vejam que na escala Fahrenheit o valor é 5, tá? Então, vai ficar 5 menos 32 sobre 9. Tá bom? Vamos primeiro efetuar a subtração. Então, 5C sobre 5 é igual. 5 menos 32 vai dar menos 27, tá? 27 sobre 9, tá bom? Multiplicando cruzado, ó, eu vou fazer aqui ao lado para não descer a tela. Nós vamos ter 9C igual a menos, ó, 27 vezes 5... 5 vezes 7 dá 35, fica 5 que vai 3, então anota 3 aí. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Então, aqui, menos 135. Aí passa o 9 dividindo, tá? Então, teremos 135 dividido por 9. 13 dividido para 9. O resultado vai dar negativo, né? 13 dividido para 9, ó. Vamos pegar aqui. Ele vai dar 1. 1 vezes 9 é 9, então vai sobrar 4. Então, vai ficar 45. 45 dividido para 9 vai dar 5. Resultado final, menos 15 graus Celsius, tá? Esse é o valor da temperatura em graus Celsius. Então, letra E. Observação. Esse tipo de questão, você só precisa substituir a fórmula de forma correta, tá? Só isso. Alguma dúvida? Facinho, né? Vamos para a próxima. Por enquanto tá sendo só interpretar e fazer. Por enquanto. Aí quando eu passar no exercício, aí vocês têm que calcular a temperatura do Sol, né? Deixa eu pegar aqui a questão, já vou mandar para vocês, porque senão eu esqueço, né? Nosso exemplo. Opa, não é isso. Então, deixa eu ver aqui. Já copiei aqui? Não, né? Então, vamos lá. Exemplo 3. Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico do programa Mais Médicos só tinha em sua maleta um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Ele veio de outro país, né? Então, só tinha esse termômetro aqui. Aí ele fez a leitura e percebeu que o paciente estava a 104 graus Fahrenheit. Aí ele quer que a gente ache esse valor na escala Celsius. Novamente, mesma coisa. Ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tá? Como a gente tem o valor na escala Fahrenheit, é só substituir, ó. C sobre 5, repete, né? Coloca aqui 104
menos 32. Percebam que eu tiro o grau aqui só para fazer o cálculo, mas no final eu volto com o grau de novo, tá? Porque na verdade, assim, é só para a gente fazer a comparação. Então, para não ficar repetindo grau, a gente faz assim. Então, C sobre 5 é igual 104 dividido por 30, 104 menos 32, ó, 4 menos 2 dá 2, 10 menos 6 dá 7. Então, fica 72 sobre 9, tá? 9 vezes 8 é 72. Então, eu posso fazer diferente, ó. Vamos multiplicar cruzado, que vocês têm mais costume. Então, vai ficar 9C igual a 5 vezes 72, que vai dar 360, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. Aí passa-se o 9 dividindo. 360 dividido para 9, ó. 36 dividido para 9 vai dar 4. E aí você repete o zero. 40 graus Celsius, tá? Letra D aqui, o valor dessa escala em graus Celsius. Vou salvar aqui para mandar para vocês. Gente, alguma dúvida? Tá, deixa eu colocar aqui. Exemplo 3. Professor, ele está sempre pedindo aí, pelo visto, para calcular de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Tem chance de aparecer uma conta pedindo só para calcular um tipo de grau? Não, né? Não tem, mas isso vai ser lá para frente. Mas aí são outras variáveis que vão aparecer. No início aqui, a gente aprende a fazer convertendo uma na outra, entendeu? Justamente porque mais à frente a gente vai fazer exercícios diferenciados e vamos acabar tendo que fazer alguma conversão. Mas tem sim como calcular diretamente numa, mas com outras variáveis. Aí a gente vai ver no futuro. Bom, a gente viu aí escala Fahrenheit, né? Agora a gente vai ver escala Kelvin, para não dizer assim que a gente não viu, né? Ó, na escala Kelvin a gente tem essa outra questão aqui. Ó. Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um mostrador digital que indica simultaneamente a temperatura em 3 escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se em um determinado instante a razão entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e a escala Celsius é igual a 3,4, a razão, então a temperatura registrada na escala Kelvin nesse mesmo instante é de quanto? Então vamos lá. A gente acabou de ver o seguinte, ó, em termos de fórmula. Essa aqui, gente, tá? Deixa eu até olhar aqui para a carinha de vocês. Essa questão, ela é difícil, tá? Ela não é uma questão fácil. Ela tem uma interpretação um pouco difícil. A conta é fácil, mas a interpretação é que é difícil, tá? Mas aí a gente vai fazer ela aqui para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Então vamos lá. Então a gente precisa determinar, tá, o valor dessas escalas aí em graus, em grau Kelvin, tá? Vamos pegar como exemplo ou como mecanismo para nos auxiliar. Lá na nossa apostila, deixa eu voltar aqui, eu vou printar, tá? Então vocês não precisam abrir. Lá na nossa apostila, vocês têm na página 191, vocês têm isso aqui, ó. Tá? Que seria um ponto fixo aqui para a gente estar analisando aqui as informações das duas escalas de maneira que vai nos auxiliar a resolver, tá bom? Ele fala para a gente no enunciado da questão, deixa eu voltar, cadê o print? Aqui. Ele fala para a gente no enunciado da questão que a razão entre as escalas Fahrenheit e Celsius é 3,4. Isso significa dizer que Fahrenheit sobre Celsius, eu vou escrever a letra FC para ficar mais bonitinho, tá? É igual a 3,4. Essa aqui
é a informação que o texto traz para a gente, tá? Então, deixa ela guardadinha aqui para a gente usar daqui a pouco. Uma outra coisa que a gente vai estar utilizando é, se essa relação é verdadeira, então eu posso passar o C para o outro lado multiplicando. Então, F é igual a 3,4 vezes C, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para o outro lado. Agora, percebam o seguinte. A fórmula que eu passei para vocês é C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, certo? Eu acabei de dizer para vocês que o valor de F aqui, ó, esse valorzinho aqui, é quanto? 3,4C. Então, eu vou pegar esse valor e substituir aqui, ó. C sobre 5 é igual a 3,4C menos 32 sobre 9, tá? Vou efetuar a multiplicação cruzada. Percebam que eu não posso subtrair porque aqui tem letra, tá? Então, vou multiplicar cruzado. 9C é igual a 5 vezes esse carinha aqui. Mas como tem dois termos, a gente tem que colocar entre parênteses para poder utilizar a propriedade distributiva, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver alguma aula sobre distributividade, eu dei aula para o pessoal do primeiro ano hoje, ensinando isso aqui. E aí, se vocês quiserem assistir essa aula, eu vou postar hoje à noite lá no YouTube. E aí, é só vocês entrarem lá e ver ela, tá? Bom, então 9C é igual a 5 vezes 3,4. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Como eu tenho um dígito após a vírgula, não vai ficar 170, vai ficar 17. E 5 vezes menos 32 vai dar 154, tá bom? Vamos passar o que tem letra para o primeiro membro. Então, 9 menos 17C. O zero eu posso esquecer ali, né? Menos 154. Subtraindo, 9 menos 17 vai dar menos 8. Então, menos 8C é igual a menos 154. Vou multiplicar por menos 1 para tirar aqui o menos, tá? Então, vai ficar 8C igual a 154. Passo o 8 dividindo, é só conta, tá, gente? Então, vai ficar 154 dividido por 8. E aí a resposta vai dar 15 dividido para 8, vai dar 1 e vai sobrar 7. 74 dividido para 8 não vai dar um valor exato, que é uma tristeza isso, né? Não dá um valor exato. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar exatamente, tá? Deixa eu calcular aqui. Não vai dar um valor exato aí pra gente. Tá? Triste. Deixa eu ver aqui. Quanto que é mesmo que eu estou dividindo? Que eu tenho que dividir 154 para 8, né? Deixa eu ver aqui, ó. 154 dividido para 8 vai dar aproximadamente 20. Deixa eu ver se eu errei alguma conta aqui. Deixa eu mostrar para vocês também, né? Vocês estão vendo a calculadora, então? Sim. Tá, deixa eu conferir aqui os cálculos que foram feitos para ver se tem alguma coisa errada. Vamos começar aqui em cima. 5 vezes 6,4, né? 5 vezes 3,4 deu 17, beleza. 5 vezes 32 deu 160. Ah, que burro, né? Eu sou burro, né? Ó, 160 aqui, ó. Então deixa eu apagar aqui. 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 E aqui, né? Por isso que não deu 20, né? É para dar 20 bonitinho, ó. Aqui deu 160, né? Aqui 160. Aqui 160. Aqui 160. Aqui também 160. E aí o resultado vai dar 20, tá? Deixa eu apagar aqui. O resultado é 20 graus Celsius. Acabou a questão? Vamos ver. Não, né? Ele quer em quê, ó? Ele quer em Kelvin. Então, essa questão é bem legal, por quê? Porque agora a gente vai ver a próxima escala, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui o print da fórmula, ó. De Celsius, eu tô gaguejando, né? Ó, de Celsius para Kelvin, como vocês vão ver aqui, ó, agora, ó, de Celsius para Kelvin, nós vamos usar essa outra fórmulazinha aqui,
tá? Então, é só substituir. Kelvin é igual a Celsius, que a gente viu aqui embaixo, que deu 20 graus. Então, vai ser 20 mais 273. Somando aí, o resultado vai dar 293 Kelvin, tá? Ou seja, a alternativa B, não é isso? Não, D, é o C. C. E que alternativa é essa? Oi? Quase que não sai, né? Que alternativa é essa? P? P, né? Não tem. A pessoa, se tivesse tanta alternativa assim, né? Professor, toma cuidado pra quando você for tirar a print, que a calculadora tá na frente, eu acho que pega a calculadora. Não, mas eu não tiro print. Eu não tiro print, eu salvo direto da página. Eu vou tirar aqui a calculadora, mas eu salvo direto da página aqui em cima. É que eu acho que não aparece para vocês, né, quando eu salvo, né? O OBS ele não mostra para vocês a página de eu salvando, só mostra o valor. Nós vimos bastante a transformação do Celsius para Kelvin em química, em algumas fórmulas. As fórmulas são a mesma, tá? Tanto da física quanto da química, para fazer essas transformações é a mesma fórmula, tá? Esse aqui eu acho que é o exemplo 4, né? Exemplo 4. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Vamos para o próximo exemplo aqui, para a gente encerrar a parte de exemplos e vocês fazerem o exercício, tá bom, gente? Ó. Mas vejam só, tem os exercícios para fazer, mas não vão ficar brincando, não vão chegar para os pais e dizer, acabou a aula, não tem mais aula. Não, tem sim, tem exercício para fazer. Então, façam os exercícios no horário da aula para depois vocês não ficarem prejudicados, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ó, um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus. Eita lasqueira. Ah, tá. Medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, o turista consultou um livro de física encontrando a seguinte tabela para conversões de escala, tá? Ele não tinha fórmula no livro, só tinha tabelinha aqui para conversão. Aí a pergunta é, com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve qual resultado? Como como eu sei que vocês vão se empenhar e aprender a fórmula, vocês vão simplesmente usar essa fórmulazinha aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, tá? Simples assim. Aí é só substituir. C sobre 5 é igual a 87,8 menos 32, que é o valor de F aqui, ó, dividido por 9. Vamos efetuar primeiro a subtração. E subtraindo 87, agora eu vou voltar aqui com a calculadora para vocês verem, tá? Nós vamos fazer 87,8 menos 32. Não é, gente, eu não estou fazendo a calculadora por preguiça nem nada. É mais para a gente não perder tempo, né? Já que eu estou dando aula para o pessoal do segundo ano, supõe-se que vocês saibam subtrair, né? Vamos multiplicar cruzado. Então vai ficar C vezes 9 é 9C e 5 vezes esse valor. Então eu vou pegar aí, ó, vezes esse valorzinho, 5. Vai dar 279, tá? Então, 279. Vou passar o 9 dividindo. Então, 279 dividido para 9. Esse aqui é fácil, ó. O 2 não dá, então pego 27. 27 dividido para 9 dá 3. 9 dividido para 9 dá 1. Então, 31 graus Celsius. Alternativa B, de baleia. Tá vendo aí? Então, vejam que é simples, tá, pessoal? Taca na fórmula e resolve, tá bom? Bem, até agora tá simples, né? Depois... Isso, depois... Mais. É aquela velha lenda, né? Depois complica tudo. Tá? Deixa eu ver aqui. Salvar também. E mandar o exemplo 6. Começo do ano é tudo maravilha.
É a vida, né? Bom, então a gente vai encerrar agora a parte de exercícios que eu faço e iniciar a parte de exercícios que vocês fazem, tá? Eu vou interromper aqui a gravação no meu computador, que é a que eu posto no YouTube, tá certo?